Olá, aqui é Roberto Zimmer, consultor da Liderança Integral. Hoje eu gostaria de falar de um tema que aparece muito no meu trabalho, que é uma pergunta dos clientes que eles fazem para mim no seguinte sentido. A gente está colocando muito esforço no nosso trabalho, minha equipe está dando o máximo e a gente não consegue chegar no final do mês no resultado que a gente tinha planejado. O que pode estar por trás disso, né? Então, obviamente, existem vários fatores que contribuem para essa frustração. Mas um deles eu considero um dos mais importantes, mas que é pouco falado, né? Que é a entropia que existe dentro dessa equipe, né? A entropia pode ser definida como a quantidade de energia que as pessoas gastam no trabalho e que não tem um resultado produtivo, né? Então, a resistência, a inércia, os conflitos que existem dentro da equipe e que no final do dia não contribuem justamente para apoiar o resultado que a equipe quer encontrar. A entropia, ela expressa os valores limitantes que existem dentro dessa equipe, né? O que são valores limitantes? São valores que não contribuem para o resultado final da equipe. Por exemplo, competição interna, burocracia, né, reter informações, hierarquia, né, são valores que, quando vividos em termos de comportamento dentro da equipe, eles não ajudam a equipe a chegar no resultado que ela está buscando. E como é que a gente começa a trabalhar esses valores limitantes para diminuir o nível de entropia e a equipe poder chegar no resultado que ela quer? Obviamente que o primeiro passo é o do líder. O líder tem que olhar a sua própria entropia pessoal, né? E como é que ele pode fazer isso? Através de feedback, né? Perguntando para as pessoas da sua equipe, também para os superiores e pares, como ele é visto, né? Quais são os comportamentos que ele exibe e que em alguns momentos não são produtivos. Por exemplo, criticar uma pessoa da equipe na frente de todas as outras. Ou não dar o crédito de uma ideia muito positiva, de uma ideia criativa. Muitas vezes, se a gente tiver uma grande honestidade em relação, nem sempre a gente exibe o melhor comportamento naquele momento. Mas a tendência é não querer ver esse comportamento, mas os outros estão vendo. Então, pedir feedback é uma maneira de você reconhecer que você pode melhorar e que existem comportamentos que alimentam essa entropia, né? Então, basicamente, o que eu estou convidando você a fazer é perceber quanto de entropia tem na sua equipe, como ela aparece, quais são os valores e comportamentos que alimentam essa entropia, né? E o que você pode fazer, líder, para diminuir a entropia da sua equipe e a sua própria, que estão completamente interligadas. Esse tema está ligado a um dos passos da autoliderança, que é o domínio pessoal, que é a capacidade de trabalhar em cima das crenças limitantes que ainda estão no seu sistema. E lá nós tínhamos visto que essas crenças são 3. No nível da sobrevivência, eu não tenho o suficiente, acreditar que eu não tenho o suficiente. No nível dos relacionamentos, é acreditar que eu não sou reconhecido ou amado o suficiente. E no nível da autoestima, é acreditar que eu não sou o suficiente. Então, nos momentos em que uma dessas crenças emerge no seu dia a dia, provavelmente o comportamento é um comportamento limitante. E esse comportamento limitante, ele vai aumentar o nível de entropia da sua relação com a sua equipe. E eu diria que esse é talvez um dos fatores mais importantes para você entender por que o esforço não é recompensado com o resultado adequado. O termo entropia, ele tem uma conotação técnica, mas as consequências dele são muito importantes, porque impacta pessoas, relacionamentos e principalmente faturamento. Então, quanto mais alto é a entropia de uma organização, menor é a capacidade dela de gerar resultados, inclusive resultados financeiros. Por isso, o Richard Barrett, o Barrett Value Center, construiu uma série de ferramentas para que você possa medir qual é o nível de entropia da sua organização, né? E quais são os valores limitantes mais importantes dentro da sua cultura atual. E por que é importante você ter essas informações? Porque é através delas que você pode construir um plano de ação e buscar mudar
esses valores, esses comportamentos, diminuir o nível de entropia e assim aumentar o resultado financeiro da sua empresa. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, nós vamos colocar no site da empresa artigos, né? Cases de empresas com diferentes níveis de entropia e também um método para você calcular qual é o custo embutido, né, dentro da sua organização dos valores limitantes da cultura da sua organização. Esse é um dado importante. Ajuda você a perceber que a entropia, que os valores limitantes têm um custo e eles podem ser modificados.